Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, esse nosso encontro semanal, sempre trazendo assuntos importantes com gente que conhece e entende dos temas que são tratados aqui e que, claro, trazem informação que pode ajudá-lo a fazer diferença aí na sua propriedade. Hoje quem está aqui comigo é o Marcos Carvalho, que é médico veterinário e analista de pecuária da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo, Marcos, tudo bem? Bom dia Patrone, bom dia amigo, amiga, produtor rural. É um prazer voltar aqui no Bom Dia Senar para bater esse papo com o produtor, bater esse papo com os nossos produtores de Mato Grosso. Maravilha, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que aliás é um tema muito factual. Vou pedir para o Marcos já rodar a primeiro slide aqui, que é justamente o plano estratégico para a retirada da vacinação, da obrigatoriedade, da necessidade de vacinar contra a febre aftosa no Brasil. Houve uma alteração nesse calendário, na última semana foi anunciada pelo Ministério da Agricultura e o Marcos vai explicar um pouquinho de como anda esse calendário, quais as ações já foram implementadas aqui em Mato Grosso e como é que fica o cenário a partir de agora. Antes de entrar nesse tema, vamos fazer o lembrete, né? Hoje, dia 10, último dia, né, do prazo para vacinar os animais aqui no estado. Aqui no estado de Mato Grosso, sim. Então, último dia hoje, dia 10. Lembrando que o produtor tem que fazer essa comunicação até o dia 20, tá, de junho. Então, tem mais esse prazo de 10 dias para fazer a comunicação. E essa comunicação ela pode ser feita via e-mail. Então, evitar aglomeração nesse instante. Né? Essa foi uma campanha com uma condição diferenciada por conta, né, das ações aí da quarentena impostas pela pandemia da Covid-19, então o prazo foi um pouquinho dilatado. Termina hoje, se você ainda não concluiu a vacinação do seu rebanho, corre que ainda dá tempo e vai até o dia 20 para fazer essa comunicação. Isso aí. Vamos lá, plano estratégico. Vamos começar rapidamente trazendo um panorama do que é febre aftosa para posicionar nosso público que eventualmente não conheça da doença, não seja pecuarista. Isso aí. Então, fazendo uma introdução aí do assunto, o que é febre aftosa? Então, uma enfermidade altamente contagiosa, pessoal, e ela é causada pelo vírus, né? Pelo vírus da febre aftosa. O vírus da febre aftosa, ele existe no mundo em 7 tipos, O, A e C, sendo que esses 3 tipos foram o que ocorreu no Brasil, tá? E no restante do mundo, né, o SAT1, SAT2, SAT3 e o ASIA1. E lembrando que hoje a vacina de febre aftosa fabricada no Brasil, ela é bivalente. Então deixou de ter o vírus tipo C e tem o vírus tipo O e tipo A, tá joia? Falando um pouquinho então das sintomatologias, né, que a febre aftosa causa nos animais, em bovinos, né, bubalinos, causa principalmente problema na língua do animal, então as aftas, né, deixam essa língua realmente em carne viva, e nos pés desses animais, tá? Suínos também, ovinos e caprinos também são acometidos e também tem esses mesmos sintomas. Então, essa questão aí da afta, né, do animal baba muito, sente aquela febre intensa, diminui a alimentação. Nas vacas, o teto também tem a presença de aftas e aí ela não deixa o bezerro se amamentar. Então essas são as características da doença. Tá? E aí, pessoal, como é que está a condição sanitária hoje no mundo em relação à febre aftosa? Então nós temos essas 182 países, membros da OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, né, que gerencia toda essa parte de saúde animal no mundo. E aí nós temos 68 países livres sem vacinação, alguns deles, como exemplo ali, né, Canadá desde 1952, Estados Unidos desde 1929, sem a vacinação, quer dizer, livre da febre aftosa sem vacinação. No caso aqui, o Chile aqui na América do Sul desde 1987, né? Então são alguns exemplos de países livres sem vacinação. Nós temos também países livres com vacinação, como o caso do Uruguai e do Paraguai, eles são livres, mas com vacinação. E alguns países, que são 11 no caso, livres, só que ele tem algumas zonas que são livres sem vacinação. Como é o caso, né, do Brasil, que tem Santa Catarina aí, que é uma zona livre sem vacinação. Esses países que vocês estão vendo aqui em cinza é a grande preocupação do mundo. Por quê? Esses são países que não têm o controle da febre aftosa. São países que não... É totalmente incontrolável a febre aftosa nesses lugares. E nesse sentido, a gente chama atenção, né, para alguns países, como o caso da Venezuela, né, que está aqui próximo da gente, que lá não tem o controle da febre aftosa, e aí os focos de febre aftosa que nós já tivemos, tanto na América do Sul, né, como no caso ali da Colômbia, foi o último lugar que nós tivemos foco. Hoje a Colômbia ela já está livre, com vacinação, né, então ela já resgatou esse status. Ela estava com um status em vermelho, né, como status suspenso, mas hoje ela já resgatou esse status. Então,
E o caso da China, né, Patrone? Na última semana confirmado pela OIE também, né? Exatamente. Então, na China, nós tivemos 6 focos de febre aftosa. A China agora está começando a mostrar mais mesmo o que está acontecendo dentro da China, depois dessas questões até do Covid. Vários focos de peste suína africana. E desses 6 focos, uma curiosidade, foi o tipo O que apareceu lá na China. Então, foi esse tipo que circulou lá, que está circulando, e nesses 6 focos, então, que está acontecendo, né? Perfeito. Só para reforçar aqui, né? Quando a gente fala em febre aftosa, Marcos, justamente é uma doença muito mais comercial do que uma doença que preocupa pela questão da saúde do animal. Você mostrou ali, claro, toda a preocupação, não é uma zoonose, mas a grande preocupação é o impacto comercial, as barreiras que são impostas a partir do momento que o país tem a detecção do foco. Exatamente, porque é uma doença que ela causa muita debilidade no rebanho. A mortalidade realmente não é tão alta, ela é mais alta nos animais jovens do que nos animais adultos, mas ela causa grande prejuízo mesmo para a pecuária. E, bom, enfim, a febre aftosa, ela é, de certa forma, com a vacinação, a gente consegue controlar ela, né? E uma curiosidade, quando o país ele é livre com vacinação, se ele tiver uma introdução de foco, ele demora pelo menos 6 meses para conseguir voltar ao status antigo, né? De livre com vacinação. Quando o país é livre sem vacinação, em 3 meses, se ele fizer tudo certinho, conseguir controlar o foco, debelar aquele rebanho, né? Ele tem, então, em 3 meses, metade do prazo, né, do que de 6, para a recuperação do status. Né? Perfeito. Por isso esse caminho, né? Tentar avançar, galgar mais esse degrau aí. Exatamente. Vamos trazer o panorama no Brasil. Então, e aí, nesse panorama do Brasil, né? Então, o Brasil, ele desde 2018, ele é considerado o Brasil todo agora como livre sem vacinação. Nós tínhamos uma região ali do norte que não tinha esse status, norte e nordeste, e agora a gente, então, conseguiu esse status desde 2018. Tá bom? Falando um pouquinho do plano estratégico, pessoal, esse plano ele foi muito bem elaborado, é um plano que realmente extremamente detalhado, e ele é um guia, Patrone, ele é um guia para os estados conseguirem avançar, então, na retirada da vacinação. Os estados, eles foram divididos, o Brasil ele foi dividido em 5 blocos, né? Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, que é esse meio aqui grande, inclusive o Mato Grosso está dentro do bloco 4, e o bloco 5, que é composto pelos estados do sul. Lembrando que Santa Catarina, desde 2000, ele já é um estado livre, né, de febre aftosa sem vacinação. E aí, o que vem acontecendo, então, dentro desse plano estratégico, né? O Paraná, a última vacinação que o Paraná fez foi em novembro de 2019. Então, a partir daí, ele já não fez mais a vacinação contra a febre aftosa. O Rio Grande do Sul, ele fez, para ele conseguir sair também e acompanhar o Paraná, ele adiantou a vacinação para março desse ano, de 2020, né? Então, portanto, em maio de 2020 ele não fez a vacinação e ele está pleiteando, junto com o Paraná, esse status de livre sem vacinação, assim como Santa Catarina. E o bloco 1, pessoal, que um pedaço do Mato Grosso está inserido nesse bloco 1 e vai ser o motivo, né, do nosso próximo bloco, desse bate-papo. O bloco 1, composto pelo Acre, Rondônia, um pedaço do Amazonas e pedaço do Mato Grosso, ele, então, desde maio também já não fez a vacinação agora em maio, e aí, então, também está pleiteando essa retirada dessa vacinação nesse bloco 1, junto com esses outros blocos, bloco 5, tá? Quando vai sair esse posicionamento da OIE, né? Então, toda a documentação vai ser enviada, e aí até maio de 2021 é quando a OIE vai entregar, vai fazer análise Então, a expectativa para esse bloco 1 é que já em maio do ano que vem obtenha esse certificado de reconhecimento internacional. Assim esperamos. Exatamente, é isso aí. Estamos torcendo para isso. E aí, como é que ficou? Essa questão da Covid, né, acabou que o Ministério recentemente soltou uma notícia em que ele está prorrogando já os prazos para a retirada da vacinação nos restantes dos blocos. Então, a partir de agora, tanto o bloco 1, o bloco 2, bloco 3 e bloco 4, somente em maio de 2022 vai poder fazer essa retirada da vacinação. Ou seja, prorrogou por 1 ano esse passo, então. Prorrogou por 1 ano. A previsão era parar de vacinar já em maio do ano que vem. Exatamente. Foi anunciado na última semana que, por conta de todo o estardalhaço causado pela pandemia, fica então para maio de 2022. Exatamente, Patrone. Perfeito. E aí esse plano, né, então já falei que ele foi muito bem elaborado, esse plano ele é composto por 4 componentes, né, 16 operações e 102 ações. Essas 102 ações, nós temos 41 estados. Então a gente tem hoje um plano estratégico, o estado
cada estado está realmente envolvido nesse plano, e ele é um plano que foi muito bem delineado. Tanto que, aprimorar a capacidade de serviço veterinário oficial é um dos objetivos, fortalecer as medidas de prevenção e de redução de vulnerabilidades, fortalecer as parcerias públicos-privadas, contribuir com a modernização da defesa agropecuária e tornar o país, então, livre de febre aftosa sem a vacinação. Esses, assim, são os objetivos específicos desse plano. Esse plano, ele compõe, então, essas 42 ações que os estados têm que conseguir realizar até a retirada da vacinação, e, além disso, o MAPA ainda faz uma auditoria e faz 32 perguntas para o estado, e esse estado tem que resolver e tem que ter uma nota mínima. Então, dentro dessa avaliação, o QualiSV, os estados têm que ter nota acima de 3,4, e a gente tem que cumprir aqui 100% dessas ações, dessas 42 ações que o MAPA preconiza para a retirada da vacinação. E aí, para que isso dê certo, né, o que precisamos? Nós precisamos da interação entre as partes interessadas, né? E aí a gente agradece essa oportunidade aqui do Canal Rural para a gente poder falar com o produtor, então precisamos ter essas interações. O comprometimento político, que agora acabou se tornando uma peça-chave em relação principalmente ao Covid-19, também como a disponibilidade financeira, também ficou uma questão mais crítica agora nesse instante, e a questão da boa gestão do plano. A boa gestão do plano, nós temos um grupo gestor que está cuidando disso. Então hoje eu diria que o nosso calcanhar de Aquiles seria realmente a questão do componente político e a disponibilidade financeira. Perfeito. Traçado esse panorama, um resumo muito amplo, vamos dizer assim, afinal de contas é muita ação envolvida. O Marcos trouxe aqui já um panorama geral, daqui a pouquinho a gente volta então aqui de Cuiabá para dizer como está a situação hoje aqui em Mato Grosso, ali estabelecidas as 42 ações que dependiam do estado. Vamos ver como que andou e o que não andou, o que está por andar. Daqui a pouquinho você é nosso convidado a continuar esse bate-papo aqui direto de Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta, este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. A gente fala aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Hoje o nosso foco é o programa, o plano estratégico para a retirada da vacinação contra a febre aftosa aqui em Mato Grosso. Quem está trazendo as informações, não só aqui para Mato Grosso, mas todo o país, Quem está trazendo as informações é o Marcos Carvalho, que é analista de pecuária da FAMATO. Agora sim vamos focar em Mato Grosso, Vamos lá. Não estou completamente errado, vamos focar agora em Mato Grosso, o que foi feito e o que não foi feito. Antes de você chamar a atenção para esse assunto, Marcos, você terminou o bloco anterior dizendo quais seriam os calcanhares de Aquiles aqui nesse cronograma, no avanço do cronograma, justamente provocados pelo impacto da Covid-19, Exatamente. Então, a questão do cenário político, que o Brasil vive hoje, e essa questão do... Para ter uma ideia, Patrone, das 102 ações, 90% delas depende da ação do governo, À medida que a gente está retirando a vacinação de febre aftosa, então a gente tem que aumentar a fiscalização, aumentar a ação mesmo do órgão de defesa. Então deixa de ser um trabalho mais forte por conta do produtor para realmente uma questão de defesa sanitária. E aí toda essa situação então causada pelo Covid, a questão financeira, talvez esse dinheiro agora seja investido na questão da saúde humana, Então são algumas coisas que realmente pode atrapalhar. Mas a gente acredita que nós temos condições. Mato Grosso já tem 23 anos sem febre aftosa, o Brasil, o último foco foi em 2006. Então, quer dizer, a segurança técnica nós temos. O que falta mesmo é um investimento um pouquinho maior no serviço de defesa nível nacional. Por isso até prorrogado, o cronograma, como você disse ali no bloco anterior. Exatamente. De fato, você tem um elemento que não estava previsto, que é a pandemia. Você precisa despender atenção, evidentemente, para aqueles cenários, tanto econômico, da população e tudo mais. Você acaba, claro, tirando um pouco a atenção no que estava sendo feito no que diz respeito à sanidade animal. Vamos ver para Mato Grosso, então. Vamos lá. Então, o Mato Grosso, ele criou essa equipe gestora, Então, foi instituída desde 14 de fevereiro de 2018, essa equipe gestora justamente para gerir esse programa, essas 42 ações dentro do estado. E assim, tem alguns estados que realmente são 42 ações, no Mato Grosso são 41, Mas aí, quem que participa dessa equipe? Então, nós temos o INDEA, o MAPA, a FAMATO, a Acrimate, a ProLeite, a Crismate, Conselho Regional de Medicina Veterinária.
Sindifrigo e o FESA, ele é um convidado, né, dentro desse comitê, dessa equipe gestora, que já fizemos, né, desde 2018, 19 reuniões, então praticamente todo mês há essas reuniões de monitoramento e para cumprir esse prazo que o MAPA colocou. E nós estávamos realmente engajados para até o final desse ano de 2020 em cumprir todos os prazos para o avanço na retirada da vacina no estado de Mato Grosso. Para a gente ter uma ideia, né, das 42 ações propostas, né, para os estados, com prazo já concluído, no prazo nós tínhamos 14 já em ordem concluída, em andamento nós tínhamos 18, então quer dizer, 32 ações já faltando um pouquinho para realmente finalizar, né? E aí ações atrasadas, 6 ações atrasadas, sendo que não iniciada 2 que estavam no prazo e 2 que estavam atrasadas. Então 10 ações que realmente faltava aí dar um foco um pouquinho maior, concluir até final de 2020, já que a programação era maio de 21, a retirada da vacina de febre aftosa, né? E como é que estava o estado do Mato Grosso em relação à auditoria do Quali-SV, né? Essa auditoria que o MAPA faz. Então a última auditoria no Mato Grosso foi em março de 2018, das 32 ações, o Mato Grosso tinha 18 com nota abaixo do mínimo que o MAPA exige. O MAPA ele segue uma metodologia da OIE, então quer dizer, é preconizado assim, valores internacionais mesmo para que ocorra isso, essa retirada da vacinação. E aí nós tínhamos 14 então com nota superior, tá? E nesse período de março de 2018 até a data agora, né, no início de junho, maio, final de maio, junho, nós tínhamos 11 ações corretivas que estavam atrasadas e 12 que já estavam concluídas. Então, naturalmente que a gente espera, né, numa próxima auditoria, que estaria acontecendo em outubro de 2020, essa próxima auditoria aqui no Esse no calendário Mato Grosso, pode sofrer alteração. Exatamente, pode sofrer agora alteração, mas estava previsto para outubro de 2020, a próxima auditoria do MAPA. Nós esperávamos, é claro, diante de todos esses investimentos, uma melhora nessa nota geral do estado do Mato Grosso. Quando a gente avalia, então, o Mato Grosso no cenário geral, que, como eu disse, né, para a retirada da vacina não basta querer, Patroni, não é uma vontade só política, a gente tem que ter condições e condições sanitárias para que isso ocorra. Então o MAPA ele é bem técnico em relação a isso, e aí a nota mínima no Quali-SV é 3,4, o Mato Grosso ele tinha alcançado em março de 2018 2,8, uma nota geral, né, das 32 avaliações específicas para o PINEFA, e aí nós estávamos trabalhando então até o final de 2020 para atingir essa nota acima de 3,4 e cumprir os 100%, né, das ações prevista pelo MAPA, exigida pelo MAPA. Naturalmente agora, né, essa meta ela acabou ganhando um espaço um pouco maior, então agora é final até maio de 2021 para a gente conseguir atingir essas notas e cumprir essas ações. Só fazer um ponto aqui, que na própria notificação do Ministério da Agricultura, né, que foi publicada aí no site do Ministério da Agricultura, quando fala-se dessa prorrogação, dessa alteração do cronograma, fica muito claro o pedido do Ministério para que os estados continuem implementando essas ações, ou seja, não relaxem quanto a isso, né? Mantenham aquela perspectiva de ter tudo pronto até o ano que vem, para que chegue lá na nova data esteja tudo de fato resolvido, né? Então não dá para relaxar, vamos dizer assim. Patrone, a sanidade animal ela é o passaporte número 1 para a gente colocar o nosso produto no mercado exterior. Então não tem como relaxar em relação à sanidade animal. E esse programa de retirada da vacinação de febre aftosa, na verdade ele é um grande impulsionador para a gente ter uma melhoria significativa no serviço de defesa animal do Brasil. Então realmente nós não devemos parar, temos que continuar. E o quanto antes conseguirmos atingir essas metas que o MAPA propõe, melhor é para o Estado, melhor é para o país, enfim. Realmente é uma saga nossa conseguirmos esses avanços necessários. Perfeito. Temos cerca de 4 minutos para terminar o programa. Eu quero que você desafie a passar correndo agora os próximos slides, falando um pouquinho de cada um para dar tempo de mostrar tudo que você preparou. Olha só, o que nós fizemos nesses últimos anos de reuniões, né? Então, a reforma da barreira sanitária de Aripuanã e Coniza, que foi do bloco 1, onde foi feita a retirada da vacinação, contratação de médicos veterinários, né? Então teve investimento, inclusive participação do FESA nisso, reforma e readequação das unidades do INDEA, maior parte delas
realmente foram readequadas. FESA e o FASE ajudaram muito nessa renovação, nessa reforma. Tivemos também locação de veículos pelo FESA, então foram entregues muitos veículos e esse veículo locado, ele permite que trabalhe com mais agilidade, não tem aquela história do veículo quebrado, parado ali no pátio, sem uso, sucateado. Perfeito. Então isso foi um avanço também muito grande dentro do Estado. Implementação e aperfeiçoamento de sistemas informatizados. Hoje o produtor consegue fazer a GTA, né, para abate de teleeletrônica para a venda de um produtor para o outro. Então teve muito investimento nessa parte aí de sistemas mesmo do INDEA. Isso aí foi fantástico, foi um avanço muito bom. A questão do georreferenciamento. Produtor do Mato Grosso, por favor, procure, quando possível, uma unidade do INDEA e veja se a sua propriedade está cadastrada, georreferenciada. No Mato Grosso nós temos 179 mil propriedades rurais. Dessas, 126 mil hoje já estão georreferenciadas. Nós saímos de 37% para 70% de propriedades georreferenciadas. E nós precisamos atingir 100% para cumprir essa meta exigida pelo mapa. E aí, essa questão da retirada da vacina no bloco 1, né, Patrônio? Então, o Mato Grosso tem um pedacinho ali, né, que faz parte do bloco 1, e aí o que é interessante? É saber, então, que essas propriedades, nós temos 5 propriedades em Aripuanã, e aí o produtor que quiser colocar ali o celular naquele QR Code, ele tem o nome dessas 5 propriedades de cada um desses municípios, né? Então, são 12.540 bovinos ali em Aripuanã, Coniza a mesma coisa, né? Juína, Rondolândia, lembrando que só Rondolândia saiu o município inteiro, esses outros municípios, só parte dele, aqui tem o Rio Roosevelt que corta o estado, então a margem esquerda do Rio Roosevelt, todas essas propriedades elas saíram realmente com o bloco 1, porque elas têm um maior contato e vendem realmente mais animais para Rondônia. Tá joia? E aí, qual que é a próxima etapa, né? Então, em maio parou a vacinação, em setembro tem o questionário, tem que ser colocado, né? Entregue lá na OIE, um grupo de doutores ad hoc, eles vão fazer essa avaliação, vem uma comissão, faz a avaliação aqui no Brasil e, se Deus quiser, em maio, então, 2021, a gente tem essa certificação do bloco 1. Perfeito. Né? Lembrando que, como é que fica a circulação de animais? Então, é proibida a entrada de bovinos e bubalinos vacinados nessa região do bloco 1, tá? Para o abate imediato, será permitida, então, a entrada de bovinos no bloco 1, mas só para abate imediato, gente, não pode entrar animal vacinado. Outras espécies têm a sua autorização, com algumas medidas de segurança, né? Então, suínos, ovinos, caprinos podem entrar no bloco 1, porque não recebe vacina. Bovinos e bubalinos do bloco 1 podem ser enviados, então, para o bloco 4, para o Mato Grosso. Não tem problema a saída, o problema é só a entrada desses animais. Exatamente. E haverá, então, alteração na forma, né? Quer dizer, não há alteração na entrada de carne e de leite nesse bloco 1. E haverá a substituição, então, da aplicação da vacinação por ações de vigilância nesse bloco 1. E aí, atenção, a retirada da vacinação contra a febre aftosa no bloco 1, os produtores rurais que não mais vacinarão seus bovinos e bubalinos devem comunicar 2 vezes por ano o INDEA. Essa obrigatoriedade continua, então. Essa obrigatoriedade Perfeito, continua. Marcos. Sei que você tem a última tela, nosso tempo está no fim, mas vamos lá só para deixar aqui para o nosso telespectador, consideração final. Consideração final. Pessoal, a gente está investindo por ano 60 milhões o produtor só com a compra de vacina. Além disso, o custo da vacinação, né, com mão de obra, isso aumenta muito mais. E os frigoríficos perdem mais ou menos 11,35 toneladas, né, 1.000 toneladas de carne por conta de abscesso, que gera um prejuízo aí de 118 milhões por ano. Então esse dinheiro ele poderia ser realmente revertido e a gente transformar então isso num status mais positivo, um status melhor, o Brasil ser reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. Excelentes considerações, excelente apresentação. Marcos, obrigado por participar aqui conosco, trazer essa aula sobre esse assunto tão importante. Obrigado a você que continuou conosco. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Até semana que vem.